Oi pessoas, tudo bom? Voltei! E hoje com uma história bem legal! Ó, se vocês não estão me acompanhando ainda lá no Instagram, me segue, porque eu tô contando sempre alguma coisa diferente aqui de Dublin, todos os dias. Eu atualizo no Instagram, então passa lá, ó, segue aqui embaixo. E se você gosta do meu canal também, não se esquece de se inscrever aqui no botão vermelho. Também dá aquele like, porque o YouTube ele não entende. Se você não der o like, ele não vai mostrar pra vocês o meu novo vídeo. A não ser que você também ative o sininho de notificação, tá bom? Vamos pra história! Hoje eu não vou falar sobre Dublin. Hoje eu vou contar uma história diferente. Na verdade, uma história que aconteceu comigo e umas duas amigas, enquanto eu estava fazendo meu intercâmbio dos Estados Unidos. Fizemos uma road trip, a famosa road trip, né, Califórnia, que é pela Rota 1. Aí, fomos nos encontrar em Los Angeles. No caso, eu tava em Michigan, passando uma semana de férias com a minha família. Então eu saí de Michigan para Los Angeles. A Enid, ela saiu do Brasil. Então ela fez Recife, São Paulo, Los Angeles. E a Monique, ela tava na Pensilvânia, que a Monique na época também era au pair. Então ela saiu do aeroporto da Filadélfia para Los Angeles. E nós três nos encontramos lá. Só que, no caso da Enid, ela foi a primeira a chegar em Los Angeles. Só que a Enid não sabia nada de inglês. Enid, você aprendeu em Vegas, baby! Oh my God! Tipo, ela já tava meio receosa, né, de sair do Brasil pra ir pros Estados Unidos. Eu tinha preparado uma carta pra ela dizendo que ela era minha convidada, de que ela ia ficar na casa da minha host family. Então eu fiz toda essa carta, toda essa preparação, ficou toda em inglês, caso ela não conseguisse se comunicar com o oficial da imigração. E até aí foi tudo certo. Chegando no aeroporto, ela ficou totalmente sem conexão no celular. Então foi difícil dela tentar a comunicação com a gente, mas aí ela disse que fez mímica, que tinha um bloquinho com todas as frases principais, sabe, as básicas para se comunicar em aeroporto, de como chegar no hostel, enfim, tudo que ela podia fazer, ela fez. Em Los Angeles foi tudo tranquilo, tudo seguiu do jeito que estava certinho no roteiro, sabe, a gente foi pra Universal Studios, a gente foi pra Madame Tussauds, a gente foi pra Casa da Fama, então foi tudo muito certinho. De Los Angeles para Las Vegas, a gente tinha combinado de ir de ônibus. Nos Estados Unidos tem uma empresa que é chamada Greyhound, e eles sempre têm promoções assim, com tickets muito baratos. E aí a gente também optou por não pegar um voo de Los Angeles para Las Vegas e pegar um ônibus. Na época que a gente estava planejando, né, fazendo todo o roteiro da viagem, a gente conseguiu um preço muito bom, que estava $5. De Los Angeles para Las Vegas. Vamos de ônibus. Beleza, a gente estava terminando o tour lá de Los Angeles e passamos o hostel, pegamos as malas e fomos para o terminal da Greyhound. Só que a gente planejou um tempo X e acabamos sofrendo com trânsito e tempo Y. Hostel para a estação do trem, a gente pegou um ônibus e a gente acabou pegando o trânsito na cidade de Los Angeles. O horário que a gente tinha, ou seja, não saia com o horário certinho. Alguma coisa pode acontecer, e foi o que aconteceu com a gente. A gente acabou pegando um trânsito na cidade de Los Angeles. E chegamos atrasados para pegar o trem. Quando chegamos na estação do trem, a gente acaba perdendo um trem, aí espera o outro, enfim. E o horário do ônibus é um horário exato, o horário que sai o ônibus da Greyhound. No percurso, estávamos muito preocupados em perder esse ônibus. Então a gente estava sempre comentando, né, dentro do ônibus, dentro do trem, e éramos três meninas, lindinhas, né, bonitinhas, arrumadinhas. E
ou não, isso chama atenção. E eu não sei se vocês sabem que em Las Vegas tem muitos casos de tráfico de mulheres. Naquela época eu tinha 25 anos. A Enid devia ter 23 e a Monique, sei lá, 22, 21. Eu não sei exatamente, sei que as meninas são mais novas que eu. Na hora de viagem, assim, principalmente quando a gente tá começando, né, a aprender a se virar sozinha, a gente é meio que inocente, né, pra certo tipo de coisa. E foi o que aconteceu com a gente. A gente tava perdida, a gente tava com medo de perder o ônibus, a gente tava insegura, porque a gente não conhecia a cidade. Isso acabou deixando a gente fragilizada pra tomar certas decisões. E aí chegou uma pessoa do nosso lado, perguntando, né, pra onde a gente tava indo, o que a gente ia fazer, blá blá blá. E aí a gente falou, a gente tá indo pra Las Vegas e a gente tá com medo de perder o ônibus. E a pessoa se ofereceu. Ela disse que fazia parte de um grupo, de uma agência, que fazia um tour, que saía ônibus a cada hora de Los Angeles para Las Vegas, e que se a gente perdesse o ônibus que a gente ia pegar, a gente entrasse em contato com ele para que ele nos levasse para Las Vegas. E aí ele deu um cartão pra gente. No meio de tudo isso, a gente entrou no trem, conseguiu pegar um trem, né, tipo, torcendo para que a gente chegasse a tempo. A gente saiu correndo do trem para pegar o ônibus. Chegando lá no terminal da Greyhound, o ônibus tinha saído. A gente tinha quase certeza já que tinha perdido esse ônibus. E aí falamos, né, lá com a pessoa que estava lá responsável pelo gate, né, pelo portão desse ônibus. E ele fez, você tem aquela fila ali, se vocês conseguirem, vocês podem entrar, se tiver vaga disponível, vocês podem pegar o próximo ônibus. Ficamos na fila. E o que aconteceu? Não conseguimos vaga, porque a fila estava gigante. E já tinha uma certa quantidade X de assentos disponíveis. Só acontece lá nos Estados Unidos pra você pegar, se você tiver, tipo, nos 5 primeiros da fila, sabe? Porque às vezes a gente que perde o ônibus, como a gente, ou que desistiu, que vai no seguinte, ou que desistiu, que vai no dia seguinte, enfim. Não conseguimos pegar o ônibus posterior ao nosso. Só que, relacionado a isso, se a gente não conseguisse pegar o segundo ônibus, não conseguiríamos chegar a tempo para fazer o tour do Grand Canyon no dia seguinte, teríamos que estar lá às 6 da manhã. Pasmem, estaríamos lá às 6. Por quê? Se tivéssemos pego o primeiro ônibus, a gente ia chegar com antecedência em Las Vegas, no local lá que estava marcado para sair o tour. A gente ia sentar, comer alguma coisa, sei lá, dar um cochilo e esperar pro tour. Esse era o plano. E o segundo ônibus já ia ficar bem apertado. Depois desse, não tinha mais opção. A gente ia perder o tour do Grand Canyon. E o que aconteceu? Lembramos do tal cartãozinho do cara que encontramos no trem. E fizemos o quê? E aí, gente? A gente liga ou não liga? Gente, será que a gente vai confiar nesse cara? Será? Vamos ligar. Aí eu ligo, vamos não. Aí ele ai, mas gente, a gente vai perder o tour, não posso não. Tipo, eu gastei muito dinheiro pra estar aqui. Eu gastei muito dinheiro pra estar aqui, eu não posso perder, eu não tenho muito dinheiro extra. E aí a gente, será que vai ser mais barato? E aí, Monique, vamos alugar um carro? E aí, Renata, não, vamos ligar pro cara. E aí, Nidy, vamos arriscar. É o que a gente tem, vamos arriscar. Beleza, ligamos pra... Eu lembro até que foi a Monique que ligou pra ele. Eu fiz, Monique, pergunta tudo. A gente acabou combinando o local que a gente ia se encontrar com esse cara pra pegar o tal dessa van que ele tinha. E ele até falou que a família dele tava indo, que a mulher dele, enfim, ele incluiu um monte de gente nessa van. Conhecida dele. Pra gente, né, criar confiança nele. Só que, depois que a gente confirmou tudo com esse cara, a gente desistiu. A gente ficou com muito pé atrás e disse, não vamos. É melhor a gente não ir. A gente não conhece ele, a gente tá em outro estado. Somos mulheres, tipo,
sozinhas, tipo, não vamos. Vamos pegar um táxi e vamos pra uma locadora de carro pra alugar um carro. Desistimos. Só que o cara tava com o nosso telefone gravado, né? Porque a gente tinha ligado do nosso telefone pessoal. E ele ficou ligando, dizendo que tava esperando, que tinha combinado com a gente, que não sei o que. E começou a ficar, né, enfurecido. E a gente não apareceu. E a gente, tipo, ó, a gente não vai mais, desculpa e tchau. Desligou. E a gente no táxi. Chegou na locadora do carro, a gente já tava desesperado, porque, tipo, já tava correndo contra o tempo. E a gente teria que dirigir pra Las Vegas. Isso daria em torno de umas 6 horas, mais ou menos, do local que a gente tava. E já tava bem tarde da noite, eu lembro. Já tava bem tarde. E só que a gente também não pode contar com essas 6 horas exatas, né? Até porque a gente para, a gente descansa, enfim, um monte de coisa acontece. Chegamos na locadora de carro, contamos a tal história do cara que encontrou a gente no trem, que depois a gente ligou, enfim, isso aqui, ele... Graças a Deus que vocês não foram encontrar com esse cara, porque vocês estavam praticamente no alvo pra ser traficada. Aí a gente olhou uma pra cara da outra assim e fez... Caraca, moleque! Fudeu, né? Tipo, meu irmão, puta que pariu. Mas enfim, não deu muito tempo assim pra gente ficar pensando se era o certo, se era o errado. O que a gente fez foi certo, o que foi errado. Porque a gente tinha que correr, voar pra chegar em Las Vegas, pra pegar o tour. E aí, a Monique, ela queria dirigir. Ela fez, não, eu vou dirigir porque eu tenho medo. Ela não confiava em outra pessoa dirigindo, ela sempre queria dirigir. A gente fez, não, tudo bem, quando você cansar, né, você pode passar pra mim que eu dirijo. E beleza. E aí, como era noite, tipo, tava tudo muito iluminado, né, tipo, as luzes, farol, não sei o que, as ruas também, que tinha, tipo, sinalização, e tipo, era bright, né, bem brilhante. A Monique, num certo ponto, acho que foi depois de 1 hora mais ou menos dirigindo, ela fez, não aguento mais não, já tô indo dormir. Por favor, eu vou parar ali do lado pra alguém pegar o carro. Aí eu fiz, não, tudo bem, é melhor do que acontecer algum problema, né? Até aí, beleza. A Monique deitou no banco de trás do carro. E, gente, era praticamente madrugada já. A gente tinha que dirigir a madrugada inteira. Estávamos as 3 muito cansadas. Só que alguém tinha que dirigir. E aí foi minha vez. Eu comecei a dirigir, a Monique deitou no banco de trás e apagou a viagem inteira. E a Enid foi comigo do lado pra poder, né, me manter acordada. Eu lembro também que a gente ligou pra Amanda no Canadá, que a gente ficou fazendo FaceTime, pra eu me manter acordada, pra gente conversar, e contou toda a história. E conversa vai, conversa vem, depois a Amanda desligou. E eu fiz, Enid, eu tô morrendo de sono, a gente tem que parar em algum lugar. Aí compra café, aí compra Coca-Cola, compra chocolate, tudo que tem cafeína, pra ver se a gente acordava. E chegou um certo ponto que eu não consegui. E aí, Enid fez, eu vou ter que dirigir. Só que Enid não podia dirigir nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, ela tinha que dirigir porque eu tava exausta também. Alguém tinha que pegar o volante, entendeu? Porque eu não estava mais conseguindo lidar com a direção. E aí a gente trocou. E aí eu lembro que eu acho que ela dirigiu no máximo umas 2 horas. E aí eu fiz, não, Enid, vamos parar, eu pego o carro. E já amanhecendo, né? A gente vendo o sol nascer e tal, e o horário batendo, e tipo, a gente contra o horário, né? O horário do GPS dizia, você vai chegar daqui a 2h30. E o horário lá do tour era daqui a 2 horas, ou seja, a gente tava atrás do relógio. Eu tava faltando mais ou menos 1 hora, e Monique acordou, né? Super linda, maravilhosa, descansada. E a gente tudo cansada, né, de olheira, dirigindo a noite inteira. Eu fiz, beleza, Monique, valeu. Tu acordou, ajudou bastante. Ela acordou, eu fiz, gente, a gente tem que ligar lá Pega aí o número da reserva, tem no meu e-mail. Vamos ligar pro pessoal do tour pra dizer que a gente vai chegar um pouco atrasada, pra ver se eles esperam a gente. Ligamos pro tour. Aí eu fiz, ó, a gente tá a 30 minutos, mas tipo, faltavam uns 50.
30 minutos, por favor, espera a gente, por favor, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele, não, a gente tá aqui, tá esperando, tá em tal local, não sei o que, lá. Beleza. A gente sabia que lá em Las Vegas a gente podia estacionar os carros nos cassinos. O tour também ia sair de um local que era perto de um cassino X. Eu não lembro agora o nome do cassino, porque tem muitos cassinos, são muitos cassinos em Las Vegas. E a gente estacionou no local X. Isso eu falando com... Acho que a Monique nessa hora já tinha pego o carro, e eu falando com a pessoa no telefone do tour, dizendo que a gente já tava no cassino, que tava estacionando o carro, e só faltava a gente dentro do ônibus do tour. Eu falei, a gente chega em 10 minutos, por favor, espera a gente. E Nita nervosa, dizendo que a gente não podia perder esse tour, porque ela não podia perder o tour, porque a gente tinha pago, quem tinha vindo do Brasil, e tipo, a gente também, sabe? Mas a situação dela era mais crítica, porque a gente entende, né? Que é do Brasil para os Estados Unidos, aí tem a conversão do dólar, enfim, tudo fica mais caro. E a gente vai conseguir, deu tudo certo até agora, a gente vai conseguir. Aí Monique estacionou o carro e tipo, as coisas de gente estavam tudo dentro do carro, tudo dentro da mala, a gente deixou tudo. A gente se organizou, pegou só os nossos pertences, né, documentos, tudo que era importante, e deixou as malas dentro do carro, estacionou no cassino e saiu correndo. E procurava, ia para um lado, ia para o outro. E ligava pro... Não, a gente tá aqui, onde é que é? Em qual lugar? Não sei o que. Ai, meu Deus do céu, e eu desesperada. E todo mundo, tipo, sem poder o que fazer, né? Sem ter como reagir, porque a gente só tinha que chegar no local. Infelizmente, a gente conseguiu. Entrou no ônibus, eu e a Enid, a gente ainda tentou dar um cochilo. Eu sei que a gente estava acabada. E a gente aproveitou o Grand Canyon, né? Foi tirar foto, maravilha, esqueceu os problemas, esqueceu que a gente ia ser traficada. Esqueceu, passou. E aí fomos pegar o carro. Chegou no cassino, aí a gente voltou no ônibus e tal. Só que os cassinos de Las Vegas são enormes, tipo, gigantes, tem vários andares. E quem disse que a gente lembrava qual era o andar que a gente tinha colocado o carro? Primeiro, a gente não sabia nem qual era a cor do carro. Segundo, a gente não sabia a placa do carro. Terceiro, a gente não sabia qual era o carro. Pra você sentir o nível que a gente tava. De cansada, desesperada, de tudo. A gente tinha certeza, tá no segundo andar do cassino. Vamos lá, tá ali naquela corner, ali naquela esquina. Chegou lá, o carro não tava. Não, pô, tá naquela outra esquina. Chegou lá, o carro não estava. E a gente se desesperou. Gente, roubaram o carro alugado. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí começou a Monique, mas as minhas coisas todas estão dentro do carro, meu Deus, não sei o que, minha roupa, vai ter o show do Alok, eu tenho que ir, e blá blá blá, não vai dar tempo. E eu e Mindy, Monique, a gente tem que achar o carro. O carro é mais caro que as duas coisas. A gente desesperada tentando achar o carro. Aí não tá no segundo. Vamos pro próximo andar. Deve estar lá. Procura. Nada do carro. Nem com o alarme. Nada. Até que a gente vai ter que pedir ajuda. Vai ter que ir lá embaixo, na recepção, falar com alguém pra ver as câmeras, pra ver onde é que tá o carro, ver quando a gente entrou, enfim. Chegou lá. Pra você ter noção do quanto o cassino é grande, eu fui com carinha dentro de um carrinho, assim, aqueles carrinhos do Projac, sabe, da Globo? Pronto, eu fui no carrinho daquele, andar por andar, para poder procurar o carro. E até que encontramos, o carro estava no último andar. O carro estava no último andar, mas graças a Deus a gente encontrou. Pegou o carro e foi direto para um hostel lá em Las Vegas. Chegando no hostel, eu tava morta. Eu não ia aguentar, tipo, balada nenhuma. Sabe o que é balada nenhuma? Isso eu já tinha dito, né, pras meninas, que eu não ia pra nenhuma balada. E a gente chegou, pra entregar o carro, a gente tinha que ir primeiro no hostel, deixar as coisas, pra poder voltar pra entregar o carro no aeroporto. E do aeroporto pegar o ônibusinho pra voltar pro hostel. E a Enid não queria me deixar ir sozinha, porque eu ia voltar sozinha de ônibus. E eu falando, não, Enid, fica aqui com a Monique,
vai pra balada, eu vou entregar o carro e depois eu volto pro rosto, eu vou dormir tranquila, vocês se divertem e amanhã a gente se encontra pra fazer o tour por Las Vegas. A gente devolveu o carro naquele dia e foi por isso que a Monique não foi, porque ela ia querer ir pra balada, o nome tava na lista e ela não podia chegar depois de tal hora, sei lá, 11 horas. A Monique foi sozinha e Nidy foi comigo. E aí foi por isso que ela perdeu a balada. A gente voltou, chegou tarde, lembro. A gente aproveitou Las Vegas no dia seguinte e pegamos o voo pra São Francisco. Em São Francisco também foi tudo tranquilo. Eu lembro que a gente alugou bicicleta e depois a gente tinha que pegar o carro também, que a gente alugou, pra fazer a Rota 1, né, pela costa, né. Ah, teve sim mais um probleminha. Que a gente quase perdeu o horário para devolver o carro também. Incrível essa viagem. Foi uma road trip, assim, inesquecível. E outra multa eu vou levar. O que acontece em Vegas, fica lá em Vegas. Mas eu tô contando essa história pra vocês porque agora já passou. Agora é uma parte, tipo, divertida de lembrar. Mas eu aprendi bastante com isso. Sempre tem alguém te observando. Então você tem que ter muito cuidado e muita cautela com o que você vai dizer e pra quem você vai dizer. Você não pode confiar em todo mundo. Na verdade, você não pode confiar em ninguém, né? A gente teria mesmo que confiar umas nas outras ali e tentar resolver o problema. Mas é um caso muito sério que acontece em Las Vegas, sim. Então, se você estiver indo para Las Vegas, por favor, tenha muito cuidado. Principalmente se você estiver sozinha, porque somos alvos certos. Histórias que fazem parte, sabe, desse processo de viajar com amigos, sozinha, enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter, assim, muita cautela em quem a gente vai confiar, né, nos nossos documentos, nos nossos pertences, quando a gente vai ficar no hostel, onde a gente deixa as nossas coisas, até porque a gente tá dividindo o quarto com muitas pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes personalidades, então a gente não conhece ninguém, a gente não sabe a quem a gente tá exposto ali. Você tem que ter cuidado com você. Então essa é a mensagem que eu passo, assim, é engraçado agora, mas a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, o que a gente tem, né, de certeza ou não, de sempre ter uma grana extra, caso aconteça alguma emergência, no caso da gente, que a gente teve que alugar um carro que não estava planejado. Felizmente deu certo, apesar, né, das circunstâncias aí de perder ele no meio do estacionamento. Mas a viagem é pra isso, né? Pra gente ter muita experiência e muita história pra contar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! Tá em Vegas! A gente tá no santo. Não, a gente tá no ônibus. A gente tá no ônibus normal. E a gente tá passando todos os cassinos de Vegas. Olha as foquinhas. A foca elefante. Elas brincando ali, ó. Ó, tu mostra no ar. Eu tomei no ar ontem, pai. Acho que Australiana, holandesa. não vai dar